tarde com presenças ilustres na Ciranda do Conhecimento. A Ciranda do Conhecimento é um projeto de iniciativa da Universidade das Quebradas, Polo Potiguar, a criação do Programa Avançado de Cultura Contemporânea, o PAC, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, associado ao Programa de Pós-Graduação de Letras. E aqui no Rio Grande do Norte, o apoio é do NAC, Núcleo de Arte e Cultura, e também da PROEX em extensão, porque já que se trata de uma ação de extensão, e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Hoje nós temos a presença de 3 mulheres maravilhosas aqui. Nós temos a convidada Maiara Gonçalves, depois Jennifer vai apresentar, só estou dizendo o nome para situar, da Escola Agrícola de Jundiaí. Também tem a presença da Marion Ruppe, que vai nos falar um pouquinho sobre tingimento com barro natural, uma pesquisa que ela já vem fazendo há bastante tempo. E a nossa mediadora, estudante do curso de artes visuais, está quase se formando, Jennifer Catarina Miranda vai fazer a mediação. Então, eu vou passar a palavra para a Jennifer. Olá, boa tarde a todos, né, a todas, todos e todes. Queria primeiro apresentar a Maiara Gonçalves, né, uma professora. Ela é mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o PPGH. Ela também possui graduação, né, e bacharelado em História pela mesma universidade. Além disso, ela é professora do ensino básico técnico e tecnólogo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na Escola Agrícola de Jundiaí, né, que fica no interior aqui do Rio Grande do Norte. Começando pela Mariana Gonçalves. Mariana, boa tarde, como você está? Tudo bem? Boa tarde, Jennifer. Adorei sua pesquisa. Adorei sua pesquisa, quero muito ver seu slide hoje, conhecer mais um pouquinho. Obrigada. Bem, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Como fui apresentada, né, sou a professora Maiara, sou professora de História na Escola Agrícola de Jundiaí, que fica localizada ali no município de Macaíba, né, que é o campus da UFRN, onde a UFRN atua com o ensino básico, técnico e tecnológico, é BTT, e também atua com cursos de graduação, pessoal de zootecnia, engenharia florestal, né, são todos os cursos da UFRN que estão localizados nesse campus, e a pós-graduação também, voltado para essa área, mais ciências agrárias, né, agronomia, entre outras coisas. E hoje, assim, o que eu trago para vocês, e aí eu já peço para a Betina abrir aí a apresentação, algumas reflexões bem iniciais, né, de uma das pesquisas que atualmente eu tenho me enganjado. Eu sou aluna do doutorado de História, do Programa de Pós-Graduação em História da UFRN. Essa não é a minha pesquisa, que vai virar a tese, né? Mas um doutorado, ultimamente eu estou pesquisando sobre os movimentos de mulheres no início do século XX, aqui no Rio Grande do Norte, né? Sobre a orientação do professor Dr. Raimundo Arraes, que eu, salvo engano, eu acho que ele está acompanhando, né, essa minha fala. Obrigada, professor, pelo prestígio. A Raiz, que já me orientou no mestrado e está me orientando no doutorado também. E aí eu entrei no curso de doutorado no ano passado, no meio dessa pandemia, né, desse caos que nós todos nos encontramos, né, não por vontade nossa, claro, é sempre bom lembrar disso. E esse ano eu participei da seleção da especialização da UERN, a Universidade do Estado, sobre História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, né? E aí o tema acabou me interessando, apesar de eu já ter um mestrado e um doutorado, porque me veio uma inquietação que acabou, né, virando uma sugestão de uma pesquisa. E aí eu percebi que eu poderia fazer isso nessa especialização, onde, né, após a gente pagar disciplinas, a gente tem um trabalho de conclusão ou um artigo, né, para ser publicado como produto final da especialização. E aí, hoje,
eu estudo também, né? E aí já tem a ver com a minha condição de ser mulher negra, né? Já me debruço um pouco sobre leituras sobre o feminismo negro, na verdade, feminismos negros, né? É sempre bom a gente marcar o plural, já que existem vários projetos feministas negros, não apenas um, né? Não é homogêneo. Então, é algo que eu vou, né, desenvolver mais nessa especialização e eu espero que daqui a 1 ano e meio ter um resultado mais concreto. Então, o que eu trago para vocês seria essas primeiras reflexões. Fiz, né, organizei uma fala inicial de uns 35, 40 minutos para a gente entrar num bate-papo. Então, o tema da fala que eu trago para vocês hoje se chama Uma Epistemologia Toda Nossa, né? Possíveis contribuições ao pensamento feminista negro brasileiro, que é a fala da Angela Davis, né? A Angela Davis, ela esteve aqui no Brasil em 2019, né? E a Davis esteve na cidade de São Paulo, foi uma palestra que acabou arrastando muita gente, né? Um público gigantesco, lá no auditório do Ibirapuera. E nessa palestra que ela deu, ela proferiu a seguinte fala, né? E aqui eu recortei um trechinho para vocês do que foi a fala dela. Ela disse o seguinte: porque aqui no Brasil, vocês precisam buscar essa referência nos Estados Unidos. Leiam Lélia Gonzalez. Vocês não precisam de mim. Vocês têm Lélia. Eu acho que aprendo mais com Lélia Gonzalez do que vocês poderiam aprender comigo. Nós, nos Estados Unidos, necessitamos ter acesso a essas escritas, ideias e práticas que constituem o feminismo negro brasileiro, muito mais do que vocês necessitam das nossas referências. Então, esse foi um trecho da fala da Angela Davis, se salvo engano, está no YouTube, né? Onde ela proferiu em 2019, lá em São Paulo. E eu começo a pensar sobre essa fala da Angela Davis como uma espécie de incômodo, né? E aí, por que o incômodo? Porque parece que quando a gente fala de feminismo negro, sempre vem muito à tona autoras como a própria Angela Davis, autora da fala, a Bell Hooks, a Audre Lorde, né? A Alice Walker, a Kimberly Crenshaw. Então, há todo um corpo teórico que são de mulheres negras localizadas nos Estados Unidos da América, né? E aí a gente sabe que tudo bem, né? Há um ponto em comum entre as mulheres negras, mas as condições das mulheres negras do Brasil ou da América Latina não são as mesmas condições das mulheres negras dos Estados Unidos, né? Então, assim como Angela Davis, que está escrevendo ali entre 1970 a 1980, né, o livro Classe e Raça, onde ela começa a falar um pouco sobre o que é a condição dessa mulher negra norte-americana, no mesmo, né, momento, ali no mesmo período, nós temos no Brasil intelectuais, mulheres pretas, que também estão produzindo sobre, né, reflexões sobre as condições das mulheres negras no Brasil. E aí eu penso, né, uma constituição de um feminismo negro a partir dessas intelectuais brasileiras, que é, no caso, a Lélia Gonzalez e a Maria Beatriz do Nascimento. É importante dizer que não são as únicas, né? Tem a Sueli Carneiro e tem toda uma produção mais contemporânea, né, de mulheres intelectuais negras, como a Djamila Ribeiro, a Joyce Beth, a Carla Cotirene, né, a Juliana Borges. Então, assim, tem mais nessa produção mais contemporânea, gente. Mas aí eu já penso uma constituição de um pensamento feminista negro brasileiro a partir de 1970 e principalmente localizado entre essas duas intelectuais. Usando aqui as palavras da Jurema Werneck, que também é uma intelectual negra, né, no campo da medicina, ela escreveu um livro chamado O Livro da Saúde das Mulheres Negras, que ela diz o seguinte: os nossos passos vêm de longe, né? E aí, quando a Jurema Werneck ela traz essa afirmativa, ela está querendo dizer que
outras mulheres negras, né, pavimentaram os caminhos para que as mulheres negras da contemporaneidade pudessem escrever sobre, né? Então, não é algo, a gente está vendo muito os debates das questões raciais, né, principalmente nesse século XXI, que voltou, por exemplo, com questões principalmente de derrubadas das estátuas, né, estátuas que lembram uma colonialidade, estátuas que são símbolos, né, de uma opressão racista que o povo indígena e o povo africano sofreu. Então, né, as questões raciais elas têm vindo muito para o debate, conceitos como a interseccionalidade, eles estão, né, no nosso cotidiano, nas redes sociais, voltando, né, para a academia. Só que a gente não está inventando a roda, né? As questões que a gente está trazendo já são debates que estão colocados no Brasil, pelo menos desde 1970, né? E aí é válido lembrar que toda teoria social é uma construção interessada, né? Então, não existe nenhuma teoria social que ela não reflita o interesse e o ponto de vista daqueles que elaboram. E aí, como as construções das estruturas ocidentais, paradigmas e metodologias, eles são controlados por um grupo que majoritariamente são compostos por homens brancos, né? E oriundos de uma classe social, um grupo social mais privilegiado, essa teoria social, esse corpo de teorias sociais, elas são permeadas por os interesses desse grupo social. Então, assim, utilizando palavras da Lélia Gonzalez, a história do nosso país ela é uma história feita por uma raça e por uma classe dominante, né? A Maria Beatriz do Nascimento, que era historiadora, a Lélia era antropóloga, a Beatriz do Nascimento costumava dizer que a história do Brasil ela foi escrita por mãos brancas. E aí o que acontece? Quando nós, né, mulheres pretas, homens pretos, os povos originários, né, nós resolvemos produzir conhecimento, e principalmente esse conhecimento for de mulheres intelectuais pretas, falando de mulheres negras, acaba que nós somos acusadas de promover, né, produções baseadas em uma subjetividade, né? E por ser uma subjetividade, parece que tem um peso menor, uma validade científica menor, menos legítima, né, do que qualquer outro conhecimento que é produzido nos campos da ciência. Parece que toda a produção que emana da voz indígena, da voz africana ou afro-brasileira, ela é vista sob a perspectiva do folclore, né? Ela é vista como uma produção menor. E parece que toda a produção cultural e intelectual que nós temos diz respeito a uma produção cultural ocidental, né? Principalmente uma produção centrada ali na Europa e, no máximo, nos Estados Unidos da América. E isso é falar de feminismo, né? É importante a gente ter em mente que, quando a gente fala de movimento feminista, o movimento feminista ele é, em sua origem, branco, né? A Célia Regina Pinto, historiadora, ela fala dos movimentos feministas enquanto ondas, e ela localiza a primeira onda do que seria esse movimento de mulheres lá no século XIX, muito ligada à campanha pelo sufrágio feminino, pelo voto da mulher, né? Então, esse feminismo, mulheres que começam a reivindicar o direito de votar, é um movimento constituído principalmente por mulheres brancas, né? Sobre mulheres brancas e para mulheres brancas. Né? Não há uma referência quanto ao reconhecimento desse movimento concedido, por exemplo, sobre as mulheres negras. Né? Há ali algo em torno do início do século XIX, em 1827, tem uma carta que reivindica o direito à educação para as mulheres negras, de uma mulher preta norte-americana com o nome Matilda, né? E pouco se sabe sobre essa mulher, né? Matilda aparece ali como uma espécie de pseudônimo, né? Que não tem nome, que não tem sobrenome, e aí todo a elaboração sobre, né, esse sufrágio feminista, ele é feito sobretudo por mulheres brancas, né? Então parece que as mulheres negras elas passam ali esquecidas do que é esse movimento de organização
de mulheres. E existe uma intelectual, né, que é a Sueli Carneiro, que ela fala sobre um termo chamado epistemicídio, né? O epistemicídio é um apagamento, é uma negação, né, que é feita, uma negação à população negra, né, a pretos e pretas, da sua condição de sujeitos do conhecimento, né? E aí, esse epistemicídio, ele ocorre, essa invisibilidade, ela ocorre pela desvalorização, né? Pela negação ou por um ocultamento, né? O que eu quero dizer é que se a gente se debruçar sobre as produções sobre mulheres negras e homens negros no Brasil, principalmente, né, localizando aqui o Brasil, sempre vai ter aqueles que falaram por nós, né, que escreveram sobre nós, né, e muitas vezes sem sequer nos escutarmos. Isso também acontece com a elaboração dos estudos feministas, né? Os estudos feministas há um rico debruçamento dos estudos de gênero, né? E aí são pobres em uma análise racial, né? E aí, trazendo para um exemplo mais material, por exemplo, quando as mulheres ali no final do século XIX, elas estão falando em ter direito a acessar o espaço público, né? Quem são essas mulheres, né? Se a gente for analisar, a gente vai ver que no século XIX as mulheres pretas, por exemplo, já estavam no espaço público. Mas de que forma essas mulheres pretas elas estavam no espaço público? Ocupando, né, funções de uma subalternidade, né? Funções principalmente ligadas ali ao trabalho braçal, né, que remete ali o uso, a apropriação dos corpos e das forças de trabalho dessas mulheres pretas pela escravidão, né? Então, o que a gente entende como o espaço privado, o lar, o ninho, né? Aquilo que guarda, aquilo que protege, ele é da mulher branca, né? Porque o trabalho que é fora do lar, né, que como a historiadora Margaret Hago pontua, o trabalho ele é a ameaça, ele é a promiscuidade, né, ele é o cabaré. Esse trabalho ele já está sendo ocupado por mulheres negras, né? A gente tem a emergência do capitalismo industrial no século XIX, e aí o que se coloca, principalmente nas propagandas que aparecem às mulheres, o termo mulher, né, sinônimo de mãe e dona de casa, são duas categorias que são totalmente negadas às mulheres negras, né? A mãe, a dona de casa, a dona do lar, a rainha do lar, né, como se coloca, elas são também atribuições às mulheres brancas. Então, essa ideia de feminilidade, né, ela acaba sendo colada, né, ali no período oitocentista, no século XIX, a pertencer às mulheres brancas, enquanto as mulheres negras elas são vistas apenas como fêmeas, né? Então, não tem essa perspectiva de mãe e outras categorias que é atribuída às mulheres brancas. Um outro exemplo, quando a gente pega as bandeiras de luta, trazendo mais para a contemporaneidade, Meu Corpo, Minhas Regras, né? Que são campanhas que foram desenvolvidas por mulheres, já no século XX, em favor do controle da natalidade, né? Então, vem lá o debate da importância dos anticoncepcionais, dos métodos contraceptivos, da legalização do aborto. E aí é um movimento que ele também é muito condizente com a condição de uma mulher, que é uma mulher progressista, né? Que tem ali um perfil branco, de classe média, burguesa, enfim, né? Essas categorias de mulher. E aí, né, antes da gente entrar no conceito da interseccionalidade, que é importante para a gente entender o que é um feminismo negro, né, ou para a gente entender o pensamento feminista negro brasileiro, esse movimento do século XX, né, pelo o controle dos nossos corpos, por controle da natalidade principalmente, ocorreu ali no século do 1970, na época, inclusive, ali do regime militar, um programa, uma instituição que foi conhecida como BENFAM, né? E um centro de pesquisa de assistência integrada à mulher e à criança, que eles acabavam realizando métodos contraceptivos irreversíveis
nas mulheres negras, né? Você pega ali um estudo de 1973 a 1975, um apanhado de 312 mil mulheres negras, elas serviram, né, como cobaias para esses procedimentos contraceptivos irreversíveis, né? Então, aqui a gente tem um dilema. Enquanto mulheres brancas estão lutando por métodos contraceptivos, as mulheres negras tinham ali os seus corpos apropriados para serem, né, experimentos utilizados nesses procedimentos que fazia ali, né, colocavam métodos contraceptivos irreversíveis. E aí é interessante que a gente começa a pensar, ora, as demandas dessas mulheres negras, elas são demandas diferentes brancas, né? E aí, algo que a Lélia Gonzalez, para identificar quais são os tipos de opressão que essa mulher negra vai sofrer, ela chama de uma superexploração, né? Essa mulher negra, ela vai ter uma exploração, pelo menos, que vai vir em dois vetores. Uma exploração pela força de trabalho utilizada, né, dessa mulher negra, e outro que é uma exploração que vai vir mais pelo viés sexual, então, exploração do corpo, né? Um processo em que ambas essas explorações elas são históricas. A Lélia Gonzalez, no artigo que ela escreveu, chamado Racismo e Sexismo na Sociedade Brasileira, em 1984, se não me falha a memória, ela fala que não existe luta contra o sexismo sem a participação das mulheres negras, né? E aí ela diz que não há essa luta contra o sexismo se você não inclui, né, as mulheres negras como sujeitas dessa luta, porque a superexploração feita sobre essas mulheres negras é a desigualdade, né? E essa desigualdade, ela é, antes de tudo, uma desigualdade racial, né? Então, se você tem ali a perspectiva de gênero que aproxima as opressões sofridas das mulheres brancas para as mulheres negras, né, pelo fato de serem mulheres, por outro lado, você vai ter um recorte racial, uma questão racial, que é e deve ser considerada, ser levada em conta. E aí, para a gente entender melhor isso, eu queria fazer uma breve dinâmica com vocês, né? E aí pensar o seguinte, quando a gente pensa nos símbolos que foram erguidos sobre mulheres, né? Por exemplo, você pega as pinturas renascentistas, né? O modelo, né, daquelas mulheres, para aquelas pinturas, são as mulheres brancas, de preferência aquelas bem corpulentas. Você pega a ideia de liberdade, por exemplo, o símbolo da Revolução Francesa, Marianne, né? Ela também é, né, uma representação de uma mulher branca. O símbolo da Estátua da Liberdade, por exemplo, né, que é o signo da América, no caso dos Estados Unidos, da América, ele também remete, né, à liberdade, ela é uma mulher branca, né? A Sueli Carneiro, ela pontua um exercício muito interessante que ela chama de enegrecer o feminismo, né? Então, por exemplo, quando a gente faz um exercício reflexivo sobre imagens, como, por exemplo, quem são as musas dos poetas, né? Quem é o sexo frágil, né? O que é uma mulher de boa aparência? Todos esses adjetivos, né? Eles vão ser ligados a mulheres brancas, né? Por outro lado, para as mulheres negras, você tem, né, um total esquecimento, ou pior, uma negativização de tudo que aquelas mulheres significam. A Lélia Gonzalez, ela trabalha concomitante a Kimberly Crenshaw com o conceito de interseccionalidade. Quem é, né, a Crenshaw? Ela é uma mulher intelectual preta que está produzindo nos Estados Unidos, principalmente nos anos 80. E a Crenshaw, ela vai dizer o seguinte, que a interseccionalidade é o exercício de definir, capturar ou conceituar o problema da interação sistemática entre dois ou mais eixos de subordinação das mulheres, com destaque para a opressão racial, patriarcal e de classe, todos segundo a autora, né, sistemas discriminatórios que competem para a subordinação e marginalização das mulheres negras. É importante dizer que o conceito de interseccionalidade, ele nasce dentro do pensamento feminista negro, né? Porque o que acontece? Ultimamente está muito na moda, podemos dizer assim, entre aspas,
uma corrente feminista chamada feminismo interseccional, né? E aí, o que é interseccionalidade? Nós temos as categorias que a gente mais conhece, que é classe, gênero e raça. Mas interseccionalidade pode falar também, por exemplo, sobre geração, né? Pode falar sobre a pessoa portar alguma deficiência física ou não, né? A interseccionalidade diz respeito a vetores de opressão que incidem sobre corpos, né? Não se trata ali de quem é que sofre mais, né? Mas entender quais são esses vetores de opressão e quantos privilégios, né, esses sujeitos acumulam por não ter esse vetor de opressão. Então, por exemplo, as mulheres que têm uma opressão de gênero, mas as mulheres pretas, lésbicas, né? Porque a interseccionalidade também pode ser uma orientação sexual. Essa mulher, ela pode ser uma mulher da periferia, né? Então, quanto mais vetores de opressão houver sobre esse corpo, né? Mais ele vai ser um corpo subordinado, marginalizado. A Lélia, quando ela fala da condição das mulheres negras, ela vai falar de interseccionalidade dizendo que há incidência de um caráter triplo, de uma desigualdade e discriminação que é sofrida por americanas e ameríndias, que são a maioria do proletariado afro-americano. Alguns críticos dizem que a Lélia ela acaba privilegiando muito o debate de gênero e raça, né, do sexismo e do racismo, e esquece a classe, né? Mas a própria Lélia, ela coloca que, ora, as mulheres pretas e as mulheres ameríndias, elas fazem parte da maioria, né, do grupo dos proletariados, dos trabalhadores, né? Então, há uma incidência de pelo menos 3 vetores: classe, raça e gênero. Se a gente pega pesquisas sobre a condição dessa mulher negra no Brasil do século XXI, a Lélia está falando sobre a mulher do século XX, né? Pouca coisa muda. A gente faz de delimitar como esses vetores de opressões eles continuam incidindo sobre a vida e a existência dessas mulheres negras. Por exemplo, uma pesquisa que acabou formando ali o dossiê das mulheres negras, produzida pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA. Isso foi em 2013, 7 anos atrás, né, no governo da Dilma Rousseff, inclusive que saudades, né, da minha ex. Mas, né, foi no governo da Dilma Rousseff que teve a constituição desse dossiê. E aí, há 7 anos atrás, foi indicado que 69% das mulheres negras elas possuem uma renda familiar de até um salário mínimo. 69%. Né? Esse mesmo estudo mostrou que as mulheres negras elas estão ocupando os empregos de caráter mais informal, né? Então, são empregos que não têm nenhuma carteira assinada, não tem nenhuma segurança, digamos assim, segurança de direitos trabalhistas, no caso. E aí foi diagnosticado nessa pesquisa que 73% das empregadas domésticas são mulheres negras, né? Pegando aqui, né, a função das empregadas domésticas como uma das categorias, né, de tipos de trabalhos informais que existe no Brasil. Se a gente for falar sobre uma perspectiva de gênero, e aí eu me lembro que há 4 anos atrás, mais ou menos, foi noticiado que o feminicídio, né, ou seja, o assassinato de mulheres, ele tinha diminuído 9,8%. Quando se trata de mulheres brancas, sim, né? Essa mesma pesquisa revelou que, quando se trata do feminicídio contra mulheres negras, o que a gente teve foi um aumento de 54,5%, né, dos dados que a gente tinha antes. Fala sobre raça. A questão racial ela tem um peso em configurações de políticas demográficas, de programas de saúde para mulheres, né? Em uma simples seleção para um mercado de trabalho, né? Quando dizem que para você ter boa aparência, ou você vai ter que prender o seu cabelo, que é um cabelo black power, é um cabelo crespo, é um cabelo volumoso, ou você vai ter que alisar o cabelo para se encaixar naquela função. Né? Então, essas situações que falam das mulheres do século XXI, né, onde a gente vai ter a proliferação de movimentos de mulheres negras, a Lélia Gonzalez ela já está tratando, né, sobre o conceito de interseccionalidade, pelo menos desde a década de 1970.
Aí tá, né, as duas intelectuais, né, para fazer uma apresentação bem breve, né? Mas antes de falar sobre a trajetória das duas, eu quero apresentar aqui um livro que é dos anos 80, né, da Patricia Hill Collins, Pensamento Feminista Negro, né? É um livro dos anos 80 que a editora, a Boitempo, ela voltou a publicar em 2019, né? Fez uma republicação da obra. E é muito interessante esse livro para a gente pensar como se forma uma epistemologia de um feminismo negro, né? E aí é importante o que a Patricia Hill Collins traz, dizendo que o feminismo negro ele não é uma complementação do movimento feminista, que ela chama de movimento feminista hegemônico, que é, né, o produzido pelas mulheres brancas, que já vem ali desde o século XIX. E aí, por que o feminismo negro ele não é uma adição, ele não é uma complementação do feminismo hegemônico? Porque o projeto de um feminismo negro ele parte de uma perspectiva, né, que precisa dar conta das opressões estruturais e que começa a pensar uma política feita para mulheres negras, né? E aí, por que a pertinência dessa minha pesquisa? A Patricia Hill Collins ela fala que o feminismo negro ele é transnacional. E aí, quando ela diz isso, ela está dizendo que as condições das mulheres negras nos Estados Unidos, porque ela se baseia na realidade norte-americana, ela possui semelhanças com as condições de mulheres negras em outras partes do mundo, né? Mas o feminismo negro norte-americano, ele não é a mesma coisa que um feminismo negro brasileiro, né? Por isso que a gente fala em projetos no plural, né? Se trata de projetos, ele não é único, ele não é homogêneo. E aí, como eu disse, para a gente estudar sobre o que é o movimento feminista nos Estados Unidos, nós temos teóricas como a Patricia Hill Collins, a Audre Lorde, a Alice Walker, a própria Angela Davis, que eu iniciei no começo dessa fala, a Bell Hooks, né? A Kimberly Crenshaw, a Chimamanda Adichie, que é uma nigeriana, né? Mas fala muito da experiência dela morando nos Estados Unidos da América. Só que a gente precisa entender que as mulheres negras brasileiras elas vão possuir uma outra demanda. Então, se o movimento feminista negro norte-americano já é uma transgressão, porque, né, ele tem apresenta um outro projeto fora do movimento feminista, o que eu estou propondo, né, espero desenvolver nessa especialização, é de uma transgressão dentro da transgressão, né? É pensar no que a Lélia Gonzalez ela falou, chamando de um feminismo afro-latino-americano, né? É uma transgressão dentro de um pensamento feminista negro, pensando, né, o que é um pensamento feminista negro partindo do Brasil, né? Ou que a Sueli Carneiro diria que é preciso enegrecer o feminismo. Então, falando um pouco das intelectuais, cujos, né, os escritos eu utilizo para pensar como essa construção, como ela é feita, o que elas estão abordando. A Lélia Gonzalez nasceu em Belo Horizonte, em Minas Gerais, né, em 1935. Ambas, as intelectuais, elas vieram para o Rio de Janeiro, né? A Maria Beatriz Nascimento veio de Sergipe com uma família de 10 irmãos, né, saindo da região Nordeste até a capital carioca. E a Lélia Gonzalez vem principalmente no ano de 1942, porque o irmão dela, que se chamava Jaime, ele foi jogar no Flamengo, né? A Lélia Gonzalez era uma flamenguista roxa, né? Para dizer vermelho e preto. E aí ambas elas vêm para o Rio de Janeiro, elas são contemporâneas, né? E aí estão escrevendo numa mesma época que acumula ali 3 décadas de produção, anos 70, anos 80 e anos 90. A Lélia Gonzalez, ela se graduou em História e Filosofia. A Lélia, né, vocês falaram da data que lembra o Lacan, né? A Lélia era uma grande estudiosa das perspectivas lacanianas, né? Inclusive frequentando a Escola de Filosofia no Rio de Janeiro. No mestrado, ela acabou indo para a área de comunicação, fez o mestrado na UFRJ,
e fez o doutorado dela na área de antropologia na Universidade de São Paulo, na USP, né? Então, a Lélia, ela é uma intelectual que acabou transitando por várias áreas do conhecimento, vindo da história, filosofia, passando ali pelo meio de comunicação e indo até a antropologia, né? A Beatriz do Nascimento, ou Maria Beatriz do Nascimento, foi uma historiadora. A Beatriz, ela fez a faculdade dela na Universidade Federal Fluminense, né? Então fez a graduação dela na UF, fez também um mestrado em comunicação pela UFRJ, e no momento que ela estava se preparando para fazer o doutorado, ela acabou sendo assassinada. A atriz morreu em 95 e a Lélia Gonzalez morreu um ano antes, em 1994. A Beatriz, ela foi vítima de feminicídio. Ela foi defender uma amiga que estava sofrendo violência, né, do companheiro dessa amiga, e aí ela acabou sendo assassinada por se envolver na situação. O que é que eu trago sobre essas intelectuais? Elas são grandes intérpretes do Brasil, né? Elas poderiam estar tranquilamente ali, né, no grupo de cânones intelectuais, de referências dos cursos, principalmente de história, ao lado de Gilberto Freire, que pensa o que é essa formação do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, do Jean Fernandes, do Caio Prado Júnior, só que não estão, né? Eu fiz minha graduação de História em 2007. Eu vim conhecer a Lélia Gonzalez, que foi a primeira, quer dizer, eu não conheci nem a Maria Beatriz do Nascimento, que é da área da história, né? Primeiro, conheci a Lélia. Eu conheci essas intelectuais no final de 2018. Então, 11 anos depois de eu entrar na área da história, fazer um curso paralelo, fazer um curso de licenciatura, passar pelo mestrado, eu nunca tinha ouvido falar na produção de nenhuma intelectual e nem outra, né? E foram grandes intelectuais que tiveram uma vasta atuação acadêmica. Porque nos anos 70, quando a gente tem muito forte ali o pensamento de uma historiografia marxista, né, que está ali se debruçando muito sobre a questão de classe no Brasil, lendo, inclusive, a população negra a partir de uma chave interpretativa socioeconômica, a Lélia Gonzalez e a Maria Beatriz do Nascimento, elas vão introduzir um novo reposicionamento teórico, que é pensar a população negra do Brasil a partir das questões raciais, né? Não subtraindo a classe, mas dizendo que a gente precisa falar, né, de recortes raciais, porque, né, a situação do trabalhador preto não é a mesma situação, por exemplo, de um trabalhador branco. É mais do que isso. Elas saem ali da perspectiva de só falar da população preta no Brasil a partir da escravidão, porque parece que só a história da população negra vindo, né, por essa abordagem, não existe outra coisa, né, é pelo uso da força de trabalho, pela subserviência que nós fizemos ao país, né, participando dessa formação, e aí elas trazem os negros e negras enquanto sujeitos históricos, né? São duas mulheres pretas que são agentes do conhecimento, trazendo outras mulheres pretas e outros homens pretos como sujeitos também do conhecimento. E são mulheres que tiveram uma atuação para além da academia, então elas tiveram uma ação, um impacto na sociedade. A Lélia Gonzalez, ela foi uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado, né, que é conhecido como Movimento Negro, que surgiu no Brasil em 1978. Aí um documentário muito interessante do Emicida, né, Amarelo, documentário belíssimo, que conta a história da atuação desses intelectuais e dessas intelectuais pretas no Brasil. E aí há um trecho do documentário do Emicida que ele mostra a importância do Teatro Municipal de São Paulo para a história do movimento negro no país, né? E aí o Movimento Negro Unificado, ele foi fundado em 1978, ali nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, com a fala, né, da Lélia Gonzalez, ali ao lado de nomes como o Milton Barbosa e o José Adão de Oliveira, né? Por isso que o próprio show do Emicida foi feito no Teatro Municipal de São Paulo. Tamanha a importância, né, dessa atuação desses intelectuais negros e negras no Brasil. A Beatriz Nascimento, por sua vez, ela leva para a Universidade Federal Fluminense o grupo de trabalho André Rebouças, né, que vai estar levando reflexões e debates
para essas questões raciais no Brasil. A Lélia Gonzalez, dentro dessa ação, ela também foi responsável por fundar um coletivo feminista negro. Onde é que é o primeiro coletivo feminista que a Lélia vai fundar? É dentro de uma periferia, né? É no Morro dos Cabritos, ali na Zona Oeste carioca. Então, a Lélia retira esse debate, na verdade, né, ela acaba capilarizando esse debate, que é a questão racial, que está dentro da universidade, levando para as periferias, porque a mulher negra ela também se encontra, e principalmente nas periferias cariocas. E aí que surge o Nizinga. O Nizinga foi um dos coletivos que tratava principalmente sobre questões da saúde da mulher negra, né? Questões do mercado de trabalho sobre a mulher negra. E em 1982, o Nizinga produziu o primeiro jornal do feminismo negro no Brasil, que é o jornal Nizinga Coletivos de Mulheres. Então, aqui a gente tem a formação de um dos primeiros coletivos feministas a partir de uma atuação da Lélia Gonzalez. Por isso que quando a Angela Davis ela fala leiam Lélia Gonzalez, né? É um tom de provocação, porque a gente desconhece a importância dessas mulheres pretas para o pensamento feminista brasileiro, né? O pensamento negro feminista brasileiro. Categorias, por exemplo, como a verdade. A Lélia diz que nós não somos uma América Latina, mas nós somos uma América Ladina, né? Porque parece que essa América, na verdade, é uma métrica. Ela é muito mais uma América africana, cujos pertencentes dessa métrica acabaram negando a sua origem, que vem da África, e aí a metricana somos todas nós. São tanto as mulheres negras como as mulheres indígenas, né? Quando a Lélia está falando de americanidade, ela está fazendo uma criação nova. Ela abandona, né? Ela tenta fugir das classificações eurocêntricas que se fazem sobre a população negra no Brasil, principalmente sobre as mulheres negras. E aí ela vai dizer que a metricanidade é uma unidade, né, que junta todas nós, né? É um lugar comum para essas mulheres pretas e essas ameríndias. E, principalmente, esse lugar comum é o que gera a nossa resistência, né? Então, a metricanidade ela é um conceito, é uma teórica, porque ela está trazendo negros e negras como sujeitos, né, tanto do conhecimento, principalmente enquanto sujeitos da sua própria história. A Beatriz Nascimento, ela trabalha com a categoria de quilombo, né? E aí ela tira a ideia de quilombo era um conjunto de uma organização feita pela população preta, né? Que era uma espécie de um pedaço da África no Brasil, e que quilombo só tem a ver com o passado da escravidão. Não, né? A Beatriz ela fala que quilombo é onde eu estou, quilombo é corpo. Quilombo é movimento, é tão movimento que ele não pertence ao passado. Fala que a ideia de quilombo ela avança do passado e aí apresenta uma continuidade. Então, por exemplo, os terreiros de candomblé são quilombos, os baile funks são quilombos, né, que ocorrem nas comunidades, as rodas de hip hop são quilombos, as batalhas de rap também são quilombos, né, as vozes entoadas por cantores pretas também são, né, esse exemplo de como o quilombo ele resiste até hoje. E aí como é que surge então o pensamento feminista negro? Em 1970, principalmente, né, porque em 60 nós temos lá nos Estados Unidos deflagrando os movimentos por direitos civis, né, principalmente o movimento negro, é um movimento negro que vai dar, digamos assim, uma influência para o surgimento dos movimentos de mulheres nos anos 60, os movimentos LGBTs, né? E aí, por que há essa influência? Porque os movimentos negros estão falando de direitos civis que estendem-se não apenas à população negra, mas à população das mulheres, né, que eram excluídas, a população LGBT, né, e por aí vai. O que é que a Lélia Gonzalez, principalmente, ela diagnostica? Que dentro do movimento negro, as mulheres pretas
elas acabam sendo vítimas de práticas sexistas e machistas dos seus próprios companheiros de luta. Então, dentro do movimento negro, no caso aqui no Brasil, ali nos anos 70, era negado que as mulheres negras pudessem ocupar, por exemplo, espaços de liderança. Por outro lado, aí essas mulheres negras vão então recorrer ao quê? Ao movimento de mulheres. Por outro lado, o movimento feminista, ele acaba reproduzindo as práticas racistas de discriminação contra as mulheres negras. Então, chega um momento que essas mulheres negras, elas não são contempladas totalmente pelo movimento negro, embora elas continuem, né, na militância dentro dessa organização social, e, por outro lado, elas também não são contempladas no movimento feminista. Então, é necessária a construção de um projeto, e esse projeto que vem a ser o feminismo, o movimento feminista negro, né? Então, costuma-se dizer, nas palavras da historiadora Raquel Barreto, que escreveu uma dissertação sobre a Lélia e a Angela Davis, né? Até porque essas duas intelectuais elas vão conversar um pouco com outros em congresso nos Estados Unidos, que a Lélia ela racializa o movimento de mulheres e feminiza o movimento negro no Brasil. E aí, eu acabei destacando para a gente pensar, pelo menos, 3 dimensões de como esse pensamento e movimento feminista negro brasileiro ele vai se desenvolver. A primeira dimensão é a dimensão da experiência, a segunda dimensão é a dimensão das vozes, e a terceira é a dimensão da autodefinição. E aí, por que experiência? Porque quando tanto a Beatriz como a Lélia estão falando, produzindo, né, os seus pensamentos, as suas teorias sociais sobre as mulheres negras, elas estão partindo da sua existência enquanto mulher negra no mundo. Então, é um pensamento que vai ser produzido por um incômodo dessas mulheres que participam de uma sociedade sexista e racista. Essas mulheres que são diaspóricas, são mulheres que são migrantes, porque não vêm para o Rio de Janeiro, né, de outros espaços, e essas produções, o pensamento feminista negro, ele parte principalmente das vivências dessas mulheres, né? Então, são experiências que estão ali no cotidiano, no dia a dia das mulheres negras. Tem a ver com o mercado de trabalho, tem a ver com a constituição familiar, onde muitas dessas mulheres são chefes de família, né? A renda delas é que mantém os filhos, muitas vezes de pais abandonados, no caso. Tem a ver com a política sexual para mulheres negras, com a questão da maternidade, onde a mulher negra é a mulher que sofre mais violência obstétrica na nossa sociedade, tem a ver com os relacionamentos afetivos que essa mulher ela vai construir, tem a ver com o ativismo. A segunda dimensão para esse pensamento feminista negro brasileiro é a voz, principalmente porque o conteúdo dessas mulheres nos chegam principalmente através de diálogos. Então, são ensinamentos que estão muito ali fincados nas tradições orais, nas raízes orais, né? Onde muitas vezes a história oral ela é vista com preconceito por alguns intelectuais ainda hoje, mas é um movimento que vem ali pelas tradições dos griots. A gente sabe que a oralidade é uma grande tradição da sociedade africana, de matriz africana. A Patrícia Hill Collins, ela tem uma citação muito interessante que ela fala o seguinte: para a metáfora ocidental, como é que é a metáfora europeia, o conhecimento ele é relacionado à luz, é relacionado à iluminação, é relacionado à ilustração. Já para as mulheres negras, esse conhecimento ele está principalmente na fala, na escuta, ou seja, na voz, né? Então, a premissa para um pensamento feminista negro, uma epistemologia negra, ela é a partir da voz que essas mulheres enunciam. E aí são vozes que é importante considerar que ainda estão fora da academia. Você vai ver o número de mulheres que estão em cursos de pós-graduação no Brasil, ou, né, mais grave ainda, o número de mulheres negras que ocupam cargos de docência, por exemplo, dentro das universidades federais, universidades públicas brasileiras, é mínimo, né? É muito, muito abaixo ainda. Então, essas vozes das mulheres negras, elas estão dentro das organizações de comunidade, dentro de associações de moradoras de bairro, como a gente tem aqui em Natal, lá na Vila de Ponta Negra, dentro dos clubes da periferia, muito comum na cidade, principalmente em Luísa, nos anos de 1980, no grupo de mulheres rendeiras, no grupo de artistas negras, né? Por exemplo, a Elza Soares, a Zezé Mota, a Isa, pegando, né, o norte-americano, a Beyoncé,
A gente tem muito mais garotas pretas escutando a Beyoncé do que lendo, por exemplo, a Lélia Gonzalez, né? Ou lendo qualquer outra intelectual que produziu, né, um pensamento dentro da academia sobre mulheres negras, né? Essa voz de mulheres, elas estão nas youtubers, nas blogueiras pretas que ficam dando dicas para cabelos cacheados e crespos, ou seja, né, a importância da voz. E, por último, né, já caminhando para o final da minha fala, nós temos a autodefinição. E aí eu quero fazer uma outra dinâmica para vocês. Vão no Google e coloquem, façam o experimento de colocar 3 buscas, né? A primeira busca é mulheres bonitas. Eu fiz um print aqui, eu fiz essa pesquisa hoje, tá bom? 9 de setembro de 2021. E quando a gente coloca mulheres bonitas, essas são as opções de resultado de pesquisa que o Google me dá. Então, aí vocês já veem, né? Mulheres brancas, né? Cabelos majoritariamente lisos, parece que todo mundo frequentou o mesmo cabeleireiro, né? Essas são, né, os resultados das primeiras páginas que o Google me dá. Aí vocês fazem o experimento de colocar mulheres ricas. Essas são as opções que o Google me dá. Né? Mulheres bem vestidas, né? A maioria são mulheres magras, magérrimas, mulheres loiras, né? De preferência. Eu fiquei muito encucada. Lá na terceira linha, vocês estão vendo aqui que aparece o Faustão, gente. Eu não sei o que danado o Faustão está fazendo nessa busca. E fiquei muito intrigada porque eu não vi a Beyoncé, por exemplo, que é considerada uma das mulheres mais ricas que a gente tem na nossa sociedade contemporânea, né? Mas o Faustão está lá. Inclusive, o Faustão saiu do emprego, né? Agora não está mais o Domingão, que virou do Hulk, uma bagunça. E aí, vocês fazem uma terceira busca colocando mulheres pobres e olha o que aparece. Estereótipos. Por que a autodefinição ela é importante para a gente pensar numa elaboração de um pensamento feminista brasileiro? Porque auto se definir, ou seja, um processo que vai de você sobre você mesma, é construir novas imagens sobre si, né? Sobre mulheres negras e de mulheres negras. A autodefinição, ela vem como uma operação onde a gente tem a possibilidade de negar, né, o que é definido pelo outro, né? E passar a ser sujeita da própria produção de conhecimento sobre nós mesmos. A autodefinição é aquilo que vai devolver o lugar de humanidade aos corpos de mulheres negras. Porque quando a gente vai para além da pesquisa do Google, pega os meios de comunicação, as novelas, os filmes, as propagandas, elas estão sempre reforçando uma imagem negativa da estética da negritude. Então, por estar no meio de comunicação, e não apenas nos meios de comunicação, mas em qualquer outra instituições, né? Na escola, em outdoors, pelo meio da cidade, por exemplo, também. Então, acaba reforçando essa imagem negativa do que é essa estética, né? Do que é essa mulher e esse homem negro na nossa sociedade. E aí, qual é o peso dessa construção negativa? Né? É que essa construção negativa, ela não é desinteressada. Ela tem uma motivação sociopolítica, que vem reforçar aquele lugar de inferiorização da população negra, né? E vem dizer que o padrão é ser branco, né? O normal é ser branco. Não é à toa que, quando a gente fala da população negra, a gente fala da racialização, né? Porque parece que só quem tem raça é o outro, né? É o que foge do padrão, que o padrão é ser branco, o padrão é ser magro, o padrão é ter cabelo liso, entre outras coisas, né? É muito interessante que a Bell Hooks ela nos dá um direcionamento para essa autodefinição que se chama afetividade, né? Estética do afeto, pelo afeto, né? Que é, em grosseiras palavras, desenvolver um amor, né? Pela própria imagem que a gente constrói, que é uma imagem que deve ser sempre positivada.
E aí, como é que a gente enxerga isso na nossa sociedade? Essa imagem negativa, como eu disse, ela está sendo disseminada na sociedade à torto e à direito. Ela vem pelos blackfaces, né? E aqui eu trouxe um exemplo de como esse estereótipo ele é construído. Essa mulher negra que é sempre essa mulher bizarra, é uma mulher que é exagerada, é uma mulher que é sempre barraqueira, né? Tem uma série que eu gosto muito, que é Todo Mundo Odeia o Chris, mas se a gente pensar, por exemplo, na Rochelle, que é, né, uma personagem que eu adoro, a Rochelle, ela sempre vem como essa mulher preta, que é uma mulher que sempre está fazendo barraco, né? Que é uma mulher grosseira, né? Que é uma mulher barraqueira. Nada se diferencia muito de um personagem que aparecia muito no Zorra Total, que utilizava essa mulher, né, fazendo um blackface, para gerar um humor. Então, uma certa ridicularização. Outra coisa muito comum, que ainda bem tem diminuído um pouco a cada carnaval, é o culto da globeleza, né? A mulher negra é aquele corpo que é eleito como símbolo da festa da carne, que é o carnaval, né? Onde os nossos corpos eles são explorados antes, durante e depois do carnaval, não apenas do carnaval. Que a mulher negra ela é sempre representada por aqueles traços de bunda grande, né? Mas tem que ser uma mulher de um tom de pele claro, né? Para ser aceita socialmente enquanto a representação de uma mulher negra. Porque se for uma mulher, né, retinta, né, de pele escura, como aconteceu, teve um ano que a Globeleza era uma mulher preta de uma pele mais escura, ela simplesmente foi tirada, né, do papel e aí reelegeram uma nova Globeleza que era uma mulher de pele mais clara, né? Então, é o que a sociedade dita que como devem ser mulheres negras e até onde essa sociedade racista e sexista aceita que deva ser uma mulher negra. Outro exemplo muito comum, nunca se viu catálogos de mulheres negras, né? Catálogos de noivo, porque parece que as mulheres negras elas não foram feitas para casar. Né? Você pega um catálogo de noiva, você vai ver uma série de modelos, né, representando ela de vestido de noiva, sempre são mulheres brancas, né? Isso nada mais nada menos remete a gente um ditado e um pensamento que é colonial, né? Onde diz que as pretas são para cozinhar, as mulatas são, desculpe o perdão da palavra, para fuder e as brancas são para casar, né? Então as mulheres negras elas acabam recaindo em categorias de mulheres fáceis, né, de mulheres que sempre vão ser mulheres totalmente sexualizadas, né, que são mulheres que você tem ali um sexo fácil, porque, né, se for na mulher branca, você vai ter que entrar nos protocolos de flertar, namorar, noivar e casar. A mulher negra, não. Falando da Lélia Gonzalez, e já caminhando aqui para o final da minha fala, a Lélia, ela trata das mães pretas no Brasil, né? As famosas a mãe de leite ou mães secas, que eram as mulheres negras que eram escravizadas, utilizadas, né, na função de cuidar dos rebentos da casa grande, né? Então aqui eu trouxe para vocês, né, essa última imagem, uma fotografia do Fernando Simões Barbosa, que é esse bebê branco que está no colo dessa mulher, a fotografia do final do século XIX, e essa mulher é apenas colocada como ama de leite. Essa mulher não tem nome, essa mulher não tem sobrenome, né? E ela pousa para que, né, o filho da Casa Grande, né, dos colonizadores, ele possa ter um retrato aí para a posteridade. E aí, o que é que a Lélia rompe? E aí ela opera uma autodefinição dessa mulher negra. Porque as amas de leite, né, essas mulheres que cuidavam dos bebês brancos, elas eram vistas como mulheres dóceis, né? Então, sempre aquela coisa da mulher negra, que é a mulher que cuidadosa, né? Remete muito ali à figura de uma tia Anastácia, que é utilizada pelo sítio do Pica-Pau Amarelo, que é aquela mulher negra, né, afável, carinhosa, que cozinha, né, mas a farinha de trigo, o nome é da Dona Benta, mas enfim. E aí, o que a Lélia Gonzalez e a Beatriz Nascimento elas vão fazer enquanto autodefinição
dessas mulheres que eram vistas como dóceis. A Lélia, ela vai dizer que essas mulheres, elas não eram babás, elas eram as verdadeiras mães do Brasil, né? E aí, por que mães? Porque nesse processo de cuidar das crianças, se tem em jogo uma coisa muito importante, que é a linguagem, né? Então, as canções em orubás, que eram doadas para ninar esses filhos, né? As primeiras palavras balbuciadas por essas crianças, elas vêm pelo ensinamento das mães pretas, né? Então, as mulheres negras que formam o Brasil, que formam a linguagem no Brasil, porque linguagem é aquilo que dá sentido às coisas, né? Então, ela tira essa ama de leite, essa ama seca desse papel de submissão, de docilidade, de escrava, e coloca como a grande responsável pela formação linguística brasileira. Tanto que a Lélia vai dizer que a gente não fala português, a gente fala pretuguês, porque o nosso português ele é africanizado, ele não é um português luso de Portugal, né? Por sua vez, a Beatriz Nascimento, ela opera uma autodefinição quando ela vai dizer que as mulheres quilombolas, elas são sinônimos de resistências, né? As mulheres dos quilombos, elas, por exemplo, participavam ali das rotas de fuga, fazendo alimentos para que, né, os negros escravizados fugitivos pudessem ir consumindo no momento que eles fazem essa fuga do local onde eles eram submissos, né, enquanto trabalhadores, até os quilombos, né? Então, essa importância das mulheres negras enquanto sujeitas ativas, que têm uma grande participação no que é essa sociedade brasileira. Então, no momento que essas mulheres intelectuais elas se autodefinem, elas estão resistindo às investiduras que são feitas pela colonialidade. Porque era interessante, gente, a gente entender que o processo de colonialismo, né, no Brasil, a colonialidade, ela não se encerra no século XIX, né? Essa colonialidade ela vem se renovando e renovando os mecanismos de controle e submissão dessa sociedade que sempre foi uma sociedade colocada à margem, né? Então, essa autodefinição, ela é uma prática de resistência, né? É você construir a sua identidade, porque você se autodefine, você é sujeita desse processo, e, né, que essa sua identidade ela vai servir enquanto uma resistência política. Resistência porque se recusa a se deixar definir pelo olhar do outro, né? Então, a partir desse pensamento feminista negro brasileiro, a gente coloca as mulheres negras enquanto centro das análises, enquanto centros, né, de produções, colocando, né, sempre lançando as experiências, a importância das experiências dessas mulheres para construir a história, né, de si mesmo. Então, fechando a minha fala, eu gostaria de dizer que em tempos, né, de Bolsonaro, em tempos de ameaça contra a democracia, que a gente está vendo, né, cada dia piorando a nossa sociedade, nossa, né, o que é o Brasil, ou o que um dia foi, ninguém sabe quanto tempo a gente vai levar para restituir tudo que está sendo feito, né? Mas nesses tempos, o Isto no Mundo, enquanto mulher negra, ele é um posicionamento político, né? Ele é uma resistência política. É fincar aqueles pés, que a Jurema Werneck dizia, dos passos que vêm de longe, né? E não concordar em retroceder, não concordar em arredar esses pés. Então, para fechar a fala, eu termino com uma citação da Lélia Gonzalez, que ela diz o que é esse processo de ser negra no Brasil. E aí ela fala à luz do pensamento da Simone de Beauvoir. Ela diz o seguinte: quando Simone de Beauvoir, afirma que a gente não nasce mulher, mas que a gente se torna, costumo retomar essa linha de pensamento no sentido da questão racial. A gente nasce preta, mulata, parda, marrom, roxinha, mas tornar-se negra é uma conquista. Obrigada. Primeiramente, né, agradecer o convite, que veio na pessoa da Betina, que eu tive o privilégio de dividir a banca, né, da Déria, que foi minha aluna na Escola Agrícola de Jundiaí. Inclusive, eu tive outros ex-alunos, né, ex-aluna presente aqui, a Cleone, né, que eu acho que ainda está nos assistindo. Cheiro, Cléo, obrigada por prestigiar, né, meu orientador Arraes, não sei se ele ainda está aí, mas obrigada, professor. Obrigada a todos, todas e todos.
né? Infelizmente, eu tenho uma outra atividade agora às 4h30 da tarde. Não vou poder, né, me estender muito para assistir a oficina da Marion, mas só tenho a agradecer mesmo pelo espaço de fala e parabenizar pelo evento. Já estou ansiosa para assistir a palestra da Heloísa Buarque de Holanda.